Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está no plataforma de número 219. Estamos aqui com mais uma galera. A gente começou o ano, na verdade, trazendo um podcast e está na reta final da temporada, trazendo também um podcast. Vai ter outro podcast ainda nesse mês. Quando eu falo podcast, é pessoas que fazem podcast. Eu estou aqui com o Henrique Moro e o André Felipe, que fazem parte do Gimito. Conheci o Gimito por tabela, inclusive, né? Através da Aline, né? A Aline participou do Gimito. E aí, uma curiosidade já para falar para vocês, vocês nem seriam convidados agora, né? Seriam convidados pro ano que vem. Só que aí, como eu estava fazendo uma curadoria de pessoas que eu queria trazer ainda nessa temporada, eu resolvi. Vocês curaram fila, na verdade, né? Vocês curaram fila de pessoas que estão no meu bloco de notas há mais tempo, então se sintam honrados, tá? Porque vocês são muito bons. E eu queria que vocês já se apresentassem, o Henrique e o André, na ordem que vocês quiserem. E mais uma vez, muito obrigado por vocês aceitarem meu convite. Que isso, a gente que agradece. Quer começar, professor? Faça as honras, Henrique. Eu sou o convidado do convidado. Bom, eu sou Henrique Moro, sou fundador do podcast Gimito, fundador, host, editor, faço os roteiros também do podcast. E, bom, construí esse podcast em 31 de outubro de 2020, juntamente com o meu parceiro Giovanni. E a gente viveu 1000 aventuras, né? Vida de podcaster, cada podcast é uma caixinha de surpresa, né? Você sabe que toda entrevista ela é única, ela é um momento totalmente diferente uma da outra, né? E o podcast é isso, é um bate-papo, e você não sabe pra onde vai esse bate-papo, né? E sempre é uma caixinha de surpresa, sempre falo isso. Boa noite, eu sou o André Felipe, eu sou professor de História de Ensino Religioso, e eu dou aula aqui na região de Rio Negro, aqui no Paraná. E eu sou convidado recorrente aí para servir de apoio, servir do monarca que fica calado ali quando tem as conversas com o Gemito. E agradeço também, né, a parceria aí com o Henrique me chamando sempre, né? Então, estamos aí. O professor André, ele tem me ajudado bastante nesses episódios como co-host, né? Então, praticamente muitos episódios ele tá fazendo parte, né? Eu acho ele uma pessoa sensacional. Eu sempre falo que o professor André tem facilidade para conversar sobre vários assuntos e por isso que eu chamo ele de recorrente, né? O professor André tem uma facilidade para conversar basicamente sobre tudo. Da hora. E eu já queria começar daí, que eu achei muito fofo da sua parte, Henrique, quando eu te convidei, né? Você quis incluir a galera. Isso é um pouco do senso da coletividade que a gente tem, né? No podcast, que eu acho que, não só no podcast, mas na vida, no sentido como um todo, esse senso de coletividade, né, que quando eu criei meu podcast também, eu criei com uma pessoa me ajudando, inclusive o Fio lá de Recife, ele editava para mim, que na época eu não sabia editar, então ele editou o meu podcast até 2018, e eu sempre fazia questão de mencionar ele, sempre. A Kelly também, que não faz parte do podcast, mas ela faz as artes do programa, então as artes que vocês veem aí no podcast é a Kelly que faz por livre espontânea vontade, é uma doação dela, do tempo, mas eu queria começar do começo, assim, né, para quem não conhece, eu queria tentar traçar duas linhas paralelas, né, a história de vocês, pessoais, né, tipo, André e Henrique, um pouco da infância, onde nasceram, onde cresceram, pai e tal, e aí depois a gente entra um pouco na história do Gimito, de como o Gimito começou, o último podcast que vocês gravaram, na verdade que o Henrique gravou, né, que ele fez meio que uma entrevista ali, ele contou um pouco da história, inclusive vale a pena ouvir quando vocês terminarem aqui, a entrevista do Henrique lá no Gimito, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho aí, na medida que vocês forem contando, se tiver alguma curiosidade, eu interrompo vocês e a gente aprofunda, beleza? Beleza, você quer que comece contando uma história de vida posso começar desde o começo, beleza. Então, eu me chamo Henrique Moro, sou aqui de São José dos Pinhais. São José dos Pinhais é uma cidade de São José dos Pinhais, Paraná, cidade pertinho de Curitiba, a capital do estado. É uma cidade muito bacana, muito legal, uma cidade pequena, mas que tem tudo, aconchegante de se morar. Durante um bom tempo eu tive um canal na internet chamado K2 Henrique Moro. Infelizmente esse canal não está mais no ar, né? Mas pra quem sabe, eu tenho um problema no meu joelho. Eu desloco a minha patela pro lado. Se você quiser depois excluir nas edições, eu até mando um vídeo, eu não tenho problema com isso, porque meu primeiro vídeo na internet foi falando da minha patela, eu sempre parti por conteúdo de comédia. E durante o tempo eu fui fazendo esses conteúdos de comédia e tal. Depois teve uma série que tá até inclusive no ar ainda sobre o meu canal e tudo mais. E durante um tempo ali e tal, fiz vídeo, depois não quis mais ter o canal. E aí montei o Gimito, juntamente com o meu parceiro Giovanni, né? Foi formado em administração também. E na época eu decidi montar o podcast com o Giovanni, que o Giovanni tava querendo montar alguma coisa. E assim, como eu tinha mandado meu canal pros ares, né? Eu falei assim, o que você gostaria de montar? O Giovanni falou assim, queria montar um podcast. E aí a gente decidiu montar um podcast, eu e ele, começamos a conversar, só eu e ele no começo.
E aí a gente chamou um amigo nosso, que era o Ivo, para falar sobre investimento no primeiro episódio, que antes era só eu e ele, não tinha convidado. E aí a gente começou a chamar mais pessoas, primeiramente as pessoas só do convívio. E eu lembro, assim, claramente, a primeira vez que a gente trouxe, por exemplo, uma convidada mulher, que era uma coisa assim que a gente tremeu na base, assim, ela veio, conversou, e a gente viu que a gente levava jeito, né? Depois o Gabriel se uniu com a gente, e durante esse tempo do podcast, aí, 31 de outubro de 2020, então a gente começou na pandemia, né? Transcorremos vários episódios, várias coisas legais e esse é meu maior projeto, né? O K2, que até inclusive tá aqui na minha conta ainda do Skype, né? O K2, ele serviu muito, que o meu canal realmente eu não quis mais ter, tive um peso na consciência e tal, deletei na época, porque eu mexia com uma comédia muito, muito assim, negra, né? Uma comédia muito, humor negro, né? Que é aquele humor muito forte, e eu me perdi muito no meu conteúdo, né? Eu fazia tudo um pouco e tal, e aí eu falei, cara, vocês sabem quando você teve olhar, falou, não quero mais. Aí o Giovanni, e eu sempre quis ter um talk show, na época era talk show que fazia sucesso. E quando o Giovanni me chamou, eu tive essa vontade, criei isso, desenvolvi melhor isso. E aí comecei a investir, a entender, a estudar melhor o podcast, porque a primeira vez eu fui na lata, né? Não editava muito e tal. Agora não, eu comecei a estudar, trabalhei muito áudio em cima, em editar, fazer uma coisa bacana, e o Gimito foi seguindo, e a gente foi conseguindo trazer convidados legais, a gente trouxe o maior campeão brasileiro de sinuca, a gente trouxe gente da RPC TV, que é uma filial da Rede Globo, a gente foi trazendo, e, bom, eu vou passar a palavra, e um belo dia eu estava em um evento geek, com meu amigo William, e eu tive o prazer de conhecer, esse que está à minha direita aqui, professor André, que tive a oportunidade de conhecer ele num evento, né, um evento geek, que aí eu vou deixar o professor prosseguir com o resto da história. Então, né, prazer, boa noite. Temos aí quantas horas de tempo para falar sobre tudo? À vontade. Mas vamos lá, versão rápida. Eu nasci em Curitiba, dos 2 anos até os meus 27 eu vivi em São José dos Pinhais. Me formei em História pela Universidade Federal do Paraná. Assim que terminei a faculdade em 2012, fui tentar ser professor. Só que como não tinha experiência, não tinha concurso público, não consegui emprego nenhum. Trabalhei 3 anos no aeroporto da cidade, ali de São José dos Pinhais, o Aeroporto Internacional de Curitiba. Eu trabalhei numa livraria que tinha lá, daí eu comecei como repositor, terminei como gerente geral. Só que daí a livraria deu aquelas crises loucas e acabou. Daí nisso eu já estava namorando uma moça que era aqui da região de Mafra, em Santa Catarina. Ela falou, olha, André, já que você está desempregado, já que você quer dar aula, vem pra cá que talvez você consiga emprego, consiga dar aula. Eu peguei e pensei, bom, já estou desempregado aqui em São José, não custa nada mudar para outro lugar. Peguei o que eu tinha de reserva, vim pra cá, eu dei sorte, consegui dar algumas aulas, né, começar ali com o Estado, e já fazem 7 anos nisso. Então, dou aula de História e de Ensino Religioso, né? Dei aula durante 5 anos para a rede pública e agora, nos últimos 2 anos, eu estou só com a rede privada. E aí, né, nessas coisas de vida e tudo mais, quando eu estava no meu último ano da faculdade, eu passei por um monte de problemas pessoais, problemas psicológicos, e uma forma de tentar me livrar foi justamente fazer alguma coisa que era totalmente o contrário do que eu fazia na vida. Então eu sempre fui uma pessoa que critiquei muito essa galera que se vestia de cavaleiro medieval, que ia brincar de espadinha, que ia pra evento pra se fantasiar de coisa geek. E eu falei, bom, já que eu tenho que fazer alguma coisa pra sair do meu normal, vou fazer os eventos, vou ir pra um evento desses. Gostei muito, conheci um pessoal ali do grupo, né, da cultura steampunk, que é um grupo da ficção científica e tudo mais, mexe bastante com o passado, e nisso eu comecei ali a ajudar e tudo mais, fiquei 12 anos cuidando do grupo, só que quando justamente deu todos os problemas da pandemia, foi quando o grupo se desmontou em Curitiba e São José, e eu vim pra cá, pra região de Rio Negro, Mafra. Nesse meio tempo, acabou ali, o grupo tava fazendo muito sucesso, muito reconhecido aqui na região, e nisso eu participava ali, eventualmente, de um outro evento, e um belo dia, um rapaz chamado William mandou uma mensagem pra mim falando, então é o seguinte, eu vi aqui, encontrei a página de vocês da internet, eu gosto muito, posso conversar com você, posso ter umas dicas? E eu falei, não, beleza, a gente vai se conversando, quando rolar de acontecer algum evento de volta em São José que eu possa participar, a gente se encontra pessoalmente para conversar. E nisso, quando ocorreu esse evento geek, foi justamente quando o William trouxe para eu conhecer também o Henrique, que era um grande amigo dele.
E aí começou, né, a juntar aí a fome e a vontade de comer, a gente foi trocando várias experiências, né, foi convidado ali para participar de um podcast do Gimito, e a partir dali eu fui participando mais e mais vezes. Então essa seria a versão pocket resumida, ultra rápida, a história para quem tem pressa. Da hora. Quando vocês criaram um podcast, 2020 foi ali o período da pandemia e foi o auge dos videocasts, né? Sim. Quando vocês criaram o podcast de vocês tinham alguma referência máxima? Assim, eu pergunto porque quando o meu podcast, ele é originário do rádio, né? Eu sou apaixonado por rádio, muito apaixonado. Inclusive, hoje eu estava ouvindo o episódio de rádio de vocês, que vocês gravaram com radialista, né? Que tem um web rádio, inclusive. Então, eu sou muito apaixonado por rádio. Trabalhei numa rádio comunitária aqui de Rio Branco durante 1 ano e me apaixonei mais ainda. E aí, quando eu saí desse programa de rádio, que a gente ficou sem condições de manter, porque era pago, a hora, né? Era paga. Eu quis criar um conteúdo de podcast, que é o que mais se aproximava. Então, minha referência foram alguns podcasts que eu ouvia na época. A minha maior referência era o Eu Tava Lá, além do Nerdcast, óbvio, né? Do Brian Rizzo. O Eu Tava Lá, e inclusive consegui trazer o Brian 2 vezes aqui. Tive a honra de ter um conteúdo meu no podcast dele. E para vocês, assim, qual era a principal referência? O Henrique citou o talk show, né, e tal, mas teve alguma referência, algum estalo, assim, que ajudaram vocês a pensar no formato? Teve sim. O Gimito, ele começou no áudio também, faz 1 mês que a gente mudou pro vídeo, inclusive a Aline, ela foi a primeira convidada nesse novo formato, né? A gente teve até, então, 2 episódios em vídeo, que era um sobre Libras, que aí realmente necessitava da câmera, Sim. E um sobre o Rio Grande do Sul, que aí a gente queria colocar o QR Code, aí a gente fez em vídeo. Mas até então, dos quase 200 episódios do Gimito, só 2 foram em vídeo. Então a grande maioria tá em áudio ainda, e nesse mês eu comecei a fazer em vídeo, porque justamente com o Gabriel e o Giovanni, eles não saíram do Gimito, mas eles não estão participando com uma certa frequência mais nos episódios, então eu dei uma nova cara, né, porque era eu host e o Gabriel e o Giovanni como co-host. Então eu quis mudar um pouco as coisas, né, porque eles sempre me deram liberdade e tal, sempre me coloquei à frente dos assuntos, e aí eu falei, não, eu acho que tá na hora, quase 4 anos em áudio, vamos começar a mudar pro vídeo. Só que eu sou apaixonado por rádio, acho que o áudio, ele tem um poder muito forte, porque é diferente do vídeo, o áudio, quando você vê a pessoa que faz a dublagem, por exemplo, até você fica, caramba, essa pessoa que fez essa voz, porque quando você escuta, você cria imagens na sua cabeça, então o áudio, ele tem esse poder muito legal. Bom, eu tô reaprendendo a fazer podcast, porque essa questão do vídeo, realmente, ela é bem diferente do áudio, então ela, por exemplo, toda hora quando você tá falando com um convidado, você tava em áudio, você podia ir lá, comer alguma coisinha, tomar um sorvete, mexer no celular. Agora não, agora o convidado tá falando em vídeo pra você tem que estar focado no que ele vai falar, né? E não mostrar que você sempre tá interessado no assunto dele, saber o que falar, tá olhando no olho, e isso às vezes gera um certo nervosismo ali. Então, agora eu tô me readequando nesse novo formato. Esse novo formato do Gimito, o Gimito sempre brincou ali muito com a questão do polimento de áudio, sempre trabalhei muito bem o áudio para que ele ficasse perfeito, para que ele não tivesse ruído. Se você olhou ali, o áudio sempre foi uma coisa muito que eu sempre trabalho muito o áudio, então eu uso o Adobe Podcast para fazer aquele polimento legal, para deixar sem ruído, sempre tirei os ruídos do áudio, e aí nessa nova fase, claro, os episódios mais antigos ali sempre tinha, porque eu tava aprendendo, né, mas assim, na parte da edição eu sempre trabalhei muito, e agora com a questão do vídeo eu gosto muito de fazer uma coisa assim mais como eu fazia no meu canal. Então tem um momento engraçado, eu gosto de colocar um meme. Também no áudio também faz isso, mas no vídeo dá pra você brincar mais. Aí agora, por exemplo, vou criar um meme, eu consigo colocar a minha cara no meme. Então eu começo a criar um estilo meu diferente, porque eu não vi ninguém fazer isso, e eu tenho uma sacada muito legal, que a sacada é dos jingles. Eu comecei isso não faz tanto tempo, mas eu sempre fiz uma chamadinha para esses episódios, né? E agora essa sacada também dos jingles. Então o convidado, o cara fez um jingle para chamada de episódio, uma música original feita ali e tudo mais. O convidado, ele se sente mais acolhido, ele se sente empolgado para gravar com a gente, com a animação e tudo, né? Porque eu trabalho com animação e tudo mais. Hoje comprei uma placa nova também de vídeo para colocar no meu computador, graças a Deus, né? Pude comprar uma plaquinha de vídeo melhor. Agora
quero expandir um pouco mais essa questão da animação, porque é uma coisa que eu sou apaixonado. Eu trabalho com edição de vídeo, então eu sou realmente apaixonado por isso. E eu sempre tento dar o meu melhor, né? Agora vai demorar um pouquinho mais pra ser os episódios por conta de ser em vídeo, mas é uma parada que eu curto pra caramba, né? A questão da edição. Não sei se eu respondi a tua pergunta, desculpe. Me empolguei. Respondeu sim. E assim, analisando o histórico do Gimito, na verdade, antes disso, né? Por que Gimito, né? O nome. Certo. Não é gemido, tá? Não é gemido. Vou escutar o gemido, não é gemido. É um nome meio chato, eu sei. E todo mundo pensa, por que bendito uma porra de uma caveira com headset? Vamos lá. Gi era o apelido do Giovanni, né? O nome não tinha. A gente não conseguiu pensar no nome melhor. E ficou Mito de meu apelido de escola, que era Mito. Aí ficou Gimito, né? Aí ficou na sigla dos dois nomes. Gimito soou legal na época. Mas é claro, aí a galera, vou escutar o gemido. Vou escutar. E a caveira, o Giovanni gostava do Punisher. Já tá na quarta, quinta logo do podcast, mas a primeira logo era uma logo muito simplesinha, era uma caveirinha, assim, desenhadinha. E ficou a caveira, né? E, claro, que eu falo, o pessoal pensa que a gente é satanista, que a gente é do mal, né? Não, a gente é cristão, católico. Inclusive, a gente estava até agora há pouco trocando uma ideia com o Frank, que teve uma história de vida e superação bem legal, assim, que Deus tocou na vida dele e tal. Então a gente é super cristão. Claro que a gente tem episódio que a gente fala besteira, tem episódios que a gente vai entrevistar alguém mais sério, trazer um professor de história, como o professor André, né? Então a gente tem episódios para todos os gostos, assim, né? E cada episódio você tem que ter uma postura diferente, uma forma de se comportar, de levar a conversa, né? Da hora. Eu vi que no início, lá no início do podcast de vocês falavam muito de futebol e muito de São Paulo Futebol Clube. Alguém é São Paulino? Você é São Paulino? Digamos que eu não sou São Paulino, mas eu quase virei por causa do Giovanni. Giovanni é São Paulino. Ele é São Paulino apaixonado. Sei que você também é São Paulino. Doente. Doente. Sei que o Giovanni ficou muito feliz com o título da Copa do Brasil que veio ano passado, né? Um título que fazia tempo que o São Paulo, eu acompanhei isso, vi meu amigo super feliz, né? O Giovanni bufou de alegria, né? Com o título do São Paulo, mas sei que eu vi o São Paulo quando foi 2020, logo nos primeiros episódios foi aquela goleada do Inter. Nossa, o Giovanni ficou pistola. Eu lembro que era a época do Diniz, né? 5x1, acho que foi. 5x1. O Diniz estava sofrendo uma pressão gigante no São Paulo e tal. Então eu acompanhei tudo aquilo, porque tinha uma época que a gente falava muito de futebol, né? Apesar de que eu sou coxa branca, eu sou do Coritiba, né? Entendi. Então o meu time também é complicado, meu time tá na Série B, não conseguiu acesso esse ano pra Série A, vai ficar na B mais um ano. E minha outra paixão é Fórmula 1, né? Que eu nunca gosto também, sou apaixonado por corridas. Não faz muito tempo que eu comecei a assistir de volta, comecei a me apaixonar e tá virando uma paixão bem grande, Fórmula 1, né? E eu gosto muito de corrida. E o André, quando é que o André começou a participar do Gimito? Qual é a função do André, né? Porque vocês falaram que ele não participa de todos os episódios, mas ele participa de alguns episódios. Então, acredito eu que tem uma temática para ele, né? Por ser professor, obviamente. Faça as honras, Henrique, porque agora eu quero saber qual que é a minha função. Vamos lá, O que aconteceu com o Gimito? Como eu comentei, né, o Gabriel e o Giovanni, que o Gabriel ele se uniu depois de um tempo. Então, o que aconteceu? Só para contextualizar. Começou eu e o Giovanni, a gente foi tocando. Eu tava liberando, fazendo um ano quase de podcast, e eu conheci o Gabriel. O Gabriel é uma história curiosa, porque o Gabriel almoça no meu restaurante. Eu jogava videogame, jogava em Cal com ele. Eu joguei e conheci ele em Cal, tava jogando Need for Speed. Aí, quem que é esse? Esse é o Gabriel, tal. Tal, beleza, fiquei com aquilo na cabeça, tal. Você já viu essa voz antes? Aí o cara, meu pai tem um restaurante, eu almoço lá todo dia. Ele ligou a câmera, eu falei, caraca, eu tô atendo todo dia, cara. E tipo, aí o Gabriel tinha um grupinho nosso, do Gimito, e tinha um grupo do RPG, que era o Diogo e o Thiago, que era um pessoal de São Paulo, que jogava RPG de mesa. E o Gabriel, ele intercalava nesses dois grupos, quando a gente tava jogando ali e tal, só que ele não fazia parte. Aí o Gabriel era uma figura muito engraçada, muito espontânea de conversar. Ele é um cara super engraçado. Aí eu decidi convidar ele, aí ficou eu, Gabriel e o Giovanni. Ficamos em 3 no podcast. Eu host e os 2 co-hosts. O Giovanni era aquele cara mais intelectual, que conversa sobre tudo, e o Gabriel era o alívio cômico. E eles entenderam muito bem as funções dele, e o Gimito funcionou durante esse tempo. Mas é claro que devido à correria do dia a dia, todo mundo trabalha. Você mesmo agora há pouco estava no trampo, aí você sabe como é. Tem momentos que a gente tem, e eles estavam assim,
tava muito congestionado e tudo. E aí, agora eles deram uma parada. E o Gimito, muitas vezes, quando acontecia deles não participarem, geralmente eu chamo outras pessoas para participar. Então, o professor André, por exemplo, uma pessoa que eu sei que ele conversa sobre tudo, mas, por exemplo, se eu chamar o professor André para conversar sobre futebol, professor André, você gosta de futebol ou não? Digamos que eu prefiro não comentar sobre o assunto. Então, por exemplo, um assunto que eu sei que o professor André, por exemplo, o professor de ensino religioso, hoje é um tema que ele iria agregar nesse assunto. Sim. Então, quando eu pego um assunto, por exemplo, vai trazer um tema de história, vou trazer o professor André, vou trazer sobre filmes, que eu sei que o professor André gosta, livros, nem comento, olha a estante dele ali atrás. Então, são várias coisas que eu vou pegar. Eu sei que essas pessoas aqui eu posso direcionar. Fora o André, tem o Ivo, que gosta de investimento. Tem o Negão, que gosta de filmes. Que a gente chama ele de Negão, tá? Espero que não dê processo. É a Gustavo o nome dele. Mas ele não se importa que a gente chama ele de Negão, tá, gente? Sim. Tem várias pessoas. Tinha a Prira, que gostava de videogame. Então eu sempre fui chamando pessoas. Por mais que tinha o Gabriel Giovanni, eu sempre fui chamando pessoas que também agregariam sobre o tema. O Ivo também já participou de vários episódios. Sempre trouxe ele aqui, que é um amigo meu e tudo. Porque são várias pessoas que eu sei que o pessoal curte, gostou, são pessoas mais próximas para conseguir chamar. Tem convidado que participou, claro, uma vez só e depois nunca mais, né? Mas tem convidados, assim, que a gente acaba chamando mais recorrente, porque a gente, no caso, assim, a gente chama ele para ajudar no bate-papo. Por exemplo, hoje eu trouxe o Frank, que é o convidado, mas eu trouxe o professor André para ele fazer aquela função de co-host para ajudar no bate-papo mesmo, para agregar. Porque o que acontece? Você, muitas vezes, uma cabeça aqui sozinha, ela não pensa muito bem. Então, às vezes, pode dar um branco, às vezes pode faltar o que conversar. E quando você tem mais pessoas, a tendência é que a conversa ela vá girando, porque várias pessoas vão ter perguntas e assim a conversa vai fluindo, né? Quando eu vi que o podcast de vocês já tinha 4 anos, eu fiquei muito feliz, porque é muito comum a gente ver podcast nascendo no Spotify, principalmente hoje em dia, né? Que tá muito mais fácil você criar podcast, né? E mais fácil abandonar também. Antigamente, para você criar um podcast, você tinha que ter o RSS lá, a jogar no plataforma site. gringa. Nossa, era muito bizarro. Quando eu criei o meu, era assim, cara. A gente migrou uns anos depois para uma plataforma nova. Mas a gente, nossa, era muito difícil explicar para o pessoal. Quando eu comecei a fazer podcast na minha cidade, era só eu que fazia. Então, para eu explicar para a galera daqui o que era difícil. Porque era 2018, né? Não tinha videocast ainda em 2018. E aí, quando eu vi que vocês já estão com 4 anos, eu fiquei muito feliz, né? Assim, por saber que porque eu sei da dificuldade que é manter um podcast. Qualquer projeto, na verdade, de tanto tempo é difícil, porque envolve pessoas, querendo ou não, envolve aquele lance também de expectativa e frustração, né? Que eu não sei como é que vocês trabalham isso na cabeça de vocês. Mas, assim, teve algum momento de hiato do Gimito nessa história de 4 anos que vocês pensaram em parar? Se você pudesse resumir a trajetória do Gimito, assim, nesses 4 anos, como é que você resumiria? Várias vezes, eu acho que pelo cansaço em si também, porque a gente sabe que não é fácil. Por exemplo, agora são 10h47. Eu acredito que pelo cansaço também, por exemplo, do trabalho, tudo, mas pela tua paixão você tá aqui gravando aqui com a gente. Exato. Hoje também eu tava super cansado do trabalho, mas eu falei, não, vamos lá, vamos fazer. Porque não é todo dia que eu vou ter um convidado, como, por exemplo, o Frank, para conversar, que eu tava entrevistando agora há pouco. Então, várias vezes já pensei em largar tudo, porque às vezes você tem uma expectativa de que alguns, não, que você vai ser reconhecido e você não se reconhece e fica meio frustrado. Já várias vezes já tive essa frustração, mas assim, pensava ali, ficava ali e tal, mas depois falava, cara, eu amo o que eu faço. Então tem que fazer de amor mesmo, eu sou apaixonado por podcast. A minha grande referência, eu escutei podcast em 2017 de sentar, ouvir um episódio, e não foi nenhum Nerdcast, foi o Spamcast, não sei se já chegou a ouvir, do Álvaro Xavier. Não. Não sei se o professor André conhece o Spamcast, que é um cara, inclusive, de Mafra, e inclusive eu trouxe ele no Gimito. Depois de tanto tempo, eu falei, você foi a inspiração do meu podcast. Foi um amigo chamado Ricardo, que ele era amigo desse Álvaro, e ele tinha um monte de episódio. E aí ele era nesse formato, que tinha que entrar no site do Spamcast, baixar cada episódio e ouvir. E eu tinha baixado vários pra mim ouvir. E eu gostava, e eu pensava, caramba, eu quero fazer isso, né? Eu cheguei até a lançar um podcast solo que tá no ar, eu tô
trabalhando também nele, que é o Henrique Moura, A Vida Ironicamente Singular, que foi construído em 2019 ali, tudo, tá lá os episódios ainda, porque assim, eu tenho muito roteiro salvo da época do meu canal e quero resgatar isso nesse podcast, que já é um podcast de contar historinha e tudo mais, né? Então eu amo o poder que o podcast tem, né? Mas claro que assim como qualquer coisa, como qualquer estresse, pensar assim, o que eu tô fazendo aqui? Será que vale a pena? Já tive várias vezes esses questionamentos. Eu tive esse questionamento em cima do meu canal, como eu falei anteriormente. Que o meu canal, eu acho assim, que eu tava querendo fazer alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Eu fui pro lado da comédia, realmente, me ajudou muito a me desenvolver como comunicador. Me ajudou a ter espontaneidade, a saber lidar com diversas situações, porque você sabe que muitas vezes você tem que ter um jogo de cintura para entrevistar alguém. A gente tem várias entrevistas assim, que por exemplo, que a gente tentava extrair do convidado e ele não conseguia. Então, era necessário fazer com que a pessoa entendesse que aquilo não era uma entrevista, era um bate-papo. Então, às vezes, a pessoa era muito travada e tal. E o canal, ele me ajudou a perder a vergonha. Eu era muito envergonhado quando eu era mais novo. E, claro, já tive esses questionamentos, mas hoje eu vejo assim, cara. Hoje eu vejo, cara, eu me encontrei no nicho que eu queria. Era isso realmente que eu queria. E na época, quando eu via, a época era 2015, quando eu comecei com o canal, era o Danilo Gentili que tava em alta, o programa do Jô. Então eu olhava aquilo e falava, cara, que top. Mas eu pensava, quem que vai querer conversar comigo? Quem que vai querer topar um bate-papo comigo? Ninguém. Um garoto de escola, tava no ensino médio ainda, quando eu comecei meu canal. Falo, caramba, não, ninguém vai querer conversar comigo. Então eu fui pro nicho da comédia, que é um nicho que eu gosto bastante. Eu acho que é um nicho... Eu amo escrever sobre comédia, é uma baita terapia pra mim, né? Fui roteirista também do canal Nerdalhas durante um tempo. Então eu tive toda essa parte artística, né? E aí, quando surgiu realmente o Gimito, eu já tava assim na parte da comunicação melhorando. Depois eu fui me aprimorando em oratória, sempre pesquisei muito sobre oratória para aprender. E ainda que nem eu brinquei, ainda quero ver se eu estudo alguma coisa sobre jornalismo, porque eu sou apaixonado também nessa área da comunicação. Da hora. Curioso você falar quem vai querer conversar comigo, porque geralmente eu escuto o contrário, eu escuto do convidado, né? Porque o meu podcast, ele sempre foi feito por pessoas comuns, né? Porque eu acredito muito nas histórias das pessoas, né? O nome do programa se chama Plataforma, não é à toa, né? Eu escolhi esse nome Plataforma porque nas plataformas que a gente coloca as coisas, né? Então, tipo, a mesa, o que é uma mesa? Uma plataforma, uma mesa de convidados com duas pessoas conversando, mesa de bar, por exemplo. E quando eu comecei, cara, o meu podcast... Na verdade, o meu programa, né, eu gosto sempre de separar podcast e programa, porque meu podcast nasceu em 2018, mas a plataforma nasceu em 2019. Eu criei com esse intuito de trocar ideia com as pessoas. E é curioso também, porque criou-se uma tendência, eu acho que muito por culpa do videocast, né, desse podcast de mesa, essa coisa de que precisa ser famoso para gravar um podcast, né? Então, geralmente quando eu vou convidar alguém, a pessoa fala, mas eu não sei se eu tenho alguma coisa para falar. E eu falo, cara, como não, velho? Como não tem alguma coisa para falar? Você é um ser humano com uma história que só você pode contar. Ninguém pode contar a sua história além de você mesmo. Né? Então, todo mundo tem uma história para contar. Você pode não querer contar, aí a escolha é sua. Né? Você pode não se sentir bem contando, mas a sua história é só você para contar, né? Exatamente. Cada um tem a sua história, tem as suas façanhas da vida, seus momentos engraçados, seus momentos tristes. Acho que isso é o que leva, né? E o Gimito, ele tem bastante histórias legais, assim, tudo. Fiz animações e tudo mais. Cara, cada um tem as suas histórias, assim, pra contar, né? Eu acho que a gente vive de história, né? E acho que a história, ela se desenvolve, né? Pra você contar, né? Eu ainda, que nem eu falo, eu acredito ainda que um dia, futuramente, inclusive agora também, mudando um pouco esse formato, que eu possa futuramente conquistar, né, o famoso sonho de ter um estúdio de podcast, que para mim seria, eu fui uma vez, a gente foi ano passado, a gente foi no Juliano Costa Podcast, que inclusive do antigo Fusão TV, e foi uma experiência, assim, muito legal, assim, fiquei nervoso e tal, porque eu vinha do áudio, né, como você fala, do anonimato, né, de ficar ali só no áudio, então o pessoal vendo a gente em vídeo, uma live, foi muito especial pra gente quando eu fui pela primeira vez, né? Então eu tenho essa vontade, né? Mas eu concordo com você nessa questão, acho que não precisa ser famoso para aparecer em podcast, inclusive sou contra esse negócio que, tem que ser famoso, não.
A gente tem personalidades que a gente pode trazer, pessoas que digo assim que não são influenciadoras, que não estão dentro de uma mídia social. A gente pode chamar pessoas que simplesmente a gente pode revelar essas pessoas e trazendo elas nos episódios. Sim. E também, dentro disso, elas também terem uma imagem digital. Mas quem é que o episódio que o professor André participa? O professor André é uma personalidade legal. Todo mundo gosta de ouvir ele, de trocar uma ideia. Pô, o professor é um cara que entende e tal. Então é legal isso, porque o podcast ele também abre oportunidade. Mas eu acho que o mais legal é abrir oportunidade para conversar com pessoas fora da sua bolha. Eu acho que isso. Com certeza. Isso é demais, assim, sabe? Com certeza. Eu tenho um episódio aqui muito especial que eu gravei com uma amiga minha, a Bruna, e ela é ubandista, né? Ela é ubandista e ela tem pais pastores. E a Bruna teve muitos problemas tentou se suicidar algumas vezes, né? Acho que umas 3 vezes. Caramba. Ela tentou se matar, tinha problemas com remédio, pai e tudo mais, e ela se encontrou na Ubanda. E assim, eu lembro de na época, ter algumas críticas bem pequenas, mas algumas críticas assim que me incomodaram um pouco, porque, nossa, Jonathan, tu trouxe uma pessoa da Ubanda, e eu falei, cara, ouve a história dessa menina. E tipo assim, não tem como tu não se sensibilizar, assim, não tem como tu não ficar feliz por ela estar viva, né? Porque ela tinha pais pastores de uma outra religião, mas que ela nunca conseguiu se encontrar lá. E na Ubanda, né, ela se encontrou, inclusive o título do episódio dela é A Ubanda Salvou Minha Vida. Então, tipo assim, de certa forma, salvou a vida dela mesmo, porque ela tá viva hoje porque ela encontrou essa religião. E aí, e assim, inúmeras histórias, né? Tem a história da Lindsay também, que ela disse que um passaporte salvou a vida dela. E essas histórias são muito legais de ouvir, cara, porque assim, você percebe que, como eu acabei de falar, né, todo mundo tem uma história, e essas histórias, elas são, ao mesmo tempo que são singulares, elas são histórias que são identificáveis, assim, uma com as outras, né? Então você às vezes você acha a pessoa mais solitária do mundo, ou a pessoa mais tímida do mundo, aí você ouve um podcast de alguém que também era assim, e fala, caramba, eu não sou único, né? Alguém também passou pela mesma coisa que eu passei e superou, né? E deu certo, e foi além. E eu gosto muito de ouvir essas histórias, eu gosto muito de ouvir como as pessoas saíram de um ponto para outro, né? E de como isso move a vida das pessoas, né? E quando eu ouvi o Gimito e eu ouvi você contar sobre como essa paixão que a gente tem por essa parada, que é o que move, na verdade, né? Que eu falo para todo mundo, se você for criar um podcast em 2024 pensando em viver disso, cara, dificilmente você não vai ver. Mesmo que ele seja em vídeo também, porque eu já vi vários podcasts com vários recursos, cara, tem gente na minha cidade que investiu dinheiro pra caramba e não saiu do lugar, porque não é sobre isso, né? Eu acho que é um investimento, querendo ou não é todo investimento que dá certo, principalmente se tratando de um produto que virou nicho. Então, hoje em dia, o podcast deixou de ser aquela coisa polarizada que você cria um podcast para todos os públicos. Hoje em dia, o melhor caminho, eu acho, é segregar, né? Tipo, é ir para um nicho específico. E eu vejo, na verdade, no Gimito, que ele é um pouco diversificado também. Isso é muito bom. Nessa nova fase do Gimito em vídeo, né? Como é que você pensa em seguir com o podcast, assim, em questão de temas? Vamos lá. Questão de temas, primeiramente, ele teve uma mudança na nomenclatura do episódio, né? Já começando aí, que, por exemplo, eu sempre colocava o tema futebol, história de vida, mesa de bar. Então, agora é o nome do convidado, como se fosse um podcast em vídeo, né? Porque a gente fazia sempre o tema. E aí, às vezes, tipo, o pessoal que escutava ali pra falar sobre o tema e tudo mais. Então, teve essa mudança na nomenclatura. Em questão da edição, é feito também pelo Skype, quando eu edito, eu dou flash na pessoa, a pessoa tá conversando. Então, sempre tem esse trâmite de fazer. Brinco nas partes cômicas, faço um trabalho de sonorização. E, bom, essa é a parte, por exemplo, dos convidados que vão participar com relação a um assunto, né? Então, a Aline, ela falou um pouco do Uber, falou um pouco também da questão ali do Rio Grande do Sul, né? Ela dialogou bastante sobre isso, né? Foi bem bacana. E aí, depois acho que eu teve o especial, que aí o especial a gente falou sobre questões de Halloween e tudo, então a ideia é continuar diversificando os assuntos. E quando domingo agora eu vou fazer pela primeira vez, eu não sei se isso vai dar certo, espero que dê, mas a gente tá esquematizando tudo pra dar certo, que quando a gente tiver um convidado streamer, eu quero imitar aquele programa plagiar, é que eu falo, né? Desculpa lá, não tô plagiando, né? Mas me surgiu essa ideia daquele programa Como Fala e Joga. Não sei se vocês lembram, professor André, se lembra da Play TV.
Que a menina Fala ficava mais joga, jogando. né? Como falar mais joga, que todo mundo ficava Sim. jogando, só que ninguém tava, tipo, os caras estavam batendo papo, mas tava ali o jogo só tava de fundo. Então a minha ideia com o Chacal no domingo, ele abria a live dele e eu fazia entrevista na live dele, com ele na live dele ao vivo, né, eu entrevistando, e depois no Gimito eu editar e postar, né, lá nas redes sociais. A minha ideia é essa, e fazer em vários episódios de jogos, porque eu gosto de videogame também pra caramba. A minha ideia também é fazer isso, né? Fazer uma coisa mais original também, tipo, quando eu falei essa questão das músicas, eu não vi outro podcast fazer isso. Trabalhar, eu sempre gosto de fazer vinheta diferente e tal. Então, pegar essa questão da minha época, porque eu fui da geração YouTube, né? Eu não fui da geração TikTok. Eu brinco assim, eu fui da época que tinha Kéfera, Christian Figueiredo, quando eu tava na escola. Eu fui daquela geração que o cara tinha que ter um programinha pra editar e ficava lá tempo. Então eu gosto de trabalhar com meme, com essas coisas assim e tal, né? Eu acho super legal fazer as brincadeiras ali e tudo. Então, claro, isso dependendo do episódio, né? Claro que você vai ter um episódio, por exemplo, da guerra da Ucrânia e o cara fica lá brincando com meme, né? Não, aí é diferente o assunto. Mas a minha ideia é mais ou menos essa: continuar diversificando, fazer uma coisa ainda mais original e trazendo pessoas. Ao mesmo tempo também fazendo o poder da collab, acertando também nos convidados. Com a collab você vai conhecendo gente e assim vai girando, e foi bem assim que o Gimito foi. Eu lembro que o primeiro convidado que a gente trouxe assim, de peso foi um convidado assim que, o convidado show foi o avô de um amigo meu, que ele tinha acho que era Trio da Simpatia, se não me falha a memória, que era um senhor, e ele falou assim por horas com a gente. Foi o primeiro convidado assim que a gente trouxe no podcast, que foi assim um convidado que realmente era de peso, porque a gente era muito da informalidade, mas assim, aí o próprio Machado já trouxe um professor de arqueologia, depois foi trazendo ali, depois outra pessoa falou, cara, chama aqui, aí você vai nas redes sociais, você vê lá no LinkedIn, no Instagram, convidados, você pensa assim, essa influenciadora aqui, legal, vou mandar um direct pra ela? Mandei. Se ela topar, ela vai lá, participa, vê se ela topa e tudo mais. Agora há pouco eu tava vendo uma menina do rock, achei criativo o conteúdo dela, mandar lá um direct, tudo bem, você gostaria de participar do podcast? Agora que eu tô apaixonado por Fórmula 1, fora esse domingo no outro, vai ter uma influenciadora de Fórmula 1 que cria conteúdo de Fórmula 1 para falar, e a gente vai tendo oportunidades, né, para conversar no podcast, e assim vai abrindo o leque. A gente já trouxe gente na televisão, né? E foi graças a essa escadinha que você vai subindo, porque as networks elas vão se ligando e daqui a pouco você consegue trazer um convidado assim mais de peso e assim vai indo, né? Aos pouquinhos você vai escalando, né? É a melhor coisa, cara, a melhor coisa. Vocês conhecem o Café com Velocidade? Já ouvi, já escutei esse podcast. Eu já trouxe eles aqui. Seria uma boa dica de convidado para falar de Fórmula 1. Os caras são legal. pica, velho. 14 anos parece que eles têm nele, desde 2007 o podcast deles, é antigo, viu? Eu trouxe eles aqui, eles são muito gente boa. Eu acho que foi o podcast que mais teve gente aqui, foi eles, foram 4 pessoas falando, né? Eu e mais 3. Que geralmente eu trago um convidado, né? Dificilmente é 2, mas geralmente trago um, aí nesse dia foi 3. Então conciliar a agenda dos 3 foi bem difícil, mas eu consegui um feito que eles às vezes não conseguem. Gravar com os 3 juntos eu consegui. E eu fico muito feliz. Cara, pelo que eu vi você falar agora, a gente tem um estilo bem parecido de convidar, né? Você usa muito o Instagram para convidar, para chegar nas pessoas. Como é que funciona esse teu, digamos, scout, digamos assim, né? Eu como eu trabalho com edição, eu já faço as duas coisas, né? Eu já entro em contato para oferecer meus trabalhos, e como foi no caso da Aline, e depois, por exemplo, a Aline eu achei divertida o primeiro episódio. Falei, não, uma pessoa que posso agregar. Aí eu convidei ela topou na hora, né, sem pensar 2 vezes, a gente entrevistou ela e foi super bacana. Então eu vejo pessoas assim que podem me agregar. Já tomei muito na cabeça com isso, já me surpreendi do lado negativamente, claro que eu não vou expor nomes aqui, mas já tive essa mesma questão, assim, de trazer pessoas que eu achei que ia ter uma entrevista boa e também no dia, assim, fiquei, poderia ter não trazido essa pessoa, né? Já teve episódios, assim, que a gente também ficou meio, não foi legal essa entrevista, tal, ou o convidado em si ficou fechado e tudo mais. Mas, assim, a gente faz esse processo, né, de convidar. Tem muitos que não respondem, claro, é que depende também muito como eu falei, essa questão dos seguidores, né? Uma coisa, você pega uma pessoa lá de
de 250 mil para frente, provavelmente é um tipo de pessoa que recebe muitas mensagens, né? Então, até ela ler a sua e ela tiver interesse, às vezes é complicado. Mas eu tô conseguindo, assim, trazer. Geralmente, as pessoas que eu tenho entrado em contato, pelo menos têm me respondido, né? Eu já tentei trazer gente mais famosa, já tentei entrar em contato com a assessoria de imprensa dessas pessoas, mas assim, ainda é um pouco complicado porque eles exigem algumas coisas que ainda a gente, que é um podcast mais menor, né, não é um podcast de estúdio, não tem, né, às vezes eles pedem algumas coisas, exigem ali que você não consegue, né, trazer, né, e aí você vai trazendo, você vai montando, né? Mas a gente, graças a Deus, a gente tá conseguindo ter conseguiu trazer convidados bacanas, sabe? Cara, teve duas pessoas que eu consegui trazer pro meu podcast, que o pessoal até hoje pergunta como que eu consegui. Foi o Vilela e o Felipe Solari. Você conhece o Felipe Solari? Que era da MTV, fez Legendários. Cara, o Vilela, eu lembro que ele mesmo me respondeu quando eu trouxe ele em 2021. Pandemia ainda, né? Ele tinha acabado de criar o podcast dele, eu acho. Ele criou depois do Flow. E o Vilela foi muito limitada. Inclusive, a nossa querida Marina aqui é fã do Vilela, hein? Cara, ele é muito gente muito boa. Show. O Vilela, ele é muito show. Depois vocês podem escutar lá o meu episódio com ele. Ele, na época, tinha um assessor, ele me passou o contato do assessor e eu marquei tudo com o assessor. Mas, assim, ele mesmo me respondeu no Instagram dele. O Solari, cara, eu tratei só com o Solari o tempo todo. Diretamente com o Solari. E são duas pessoas que eu tenho muito orgulho de ter trago aqui, porque o Vilela, eu acompanho ele há muito tempo, mais por causa do stand-up, né? Mas ele falou um pouco da época que ele era do... Como é que é o nome lá do projeto que ele tinha? Mundo Canibal, né? Acho que do Mundo Canibal, né? isso, exatamente, Mundo Canibal e tal. Inclusive, ele foi um grande incentivador meu para fazer stand-up, né? Que aqui no Rio Branco tem um grupo de stand-up, um único grupo só de stand-up, e aí são meus amigos e tal, e aí ele me deu aquele incentivo que precisava para eu fazer. No episódio ele fala para botar a cara. Se tem algum convidado assim que é o seu sonho, assim, não precisa ser uma pessoa famosa, tá? Porque eu tô falando isso porque o meu principal convidado, ele não é famoso, ele é um radialista daqui de Rio Branco. Mas, cara, é muito difícil convidar radialista, viu? Pelo menos é muito difícil, cara. Radialista vive num mundo só deles, porque eles são muito difíceis de trazer radialista pra gravar. Mas você tem algum cara assim, ou alguma pessoa, alguma mulher, né, ou algum homem, alguma pessoa que você quer muito trazer? Se você trouxesse, você zeraria o game? Olha, eu vou primeiramente passar ao professor. Professor, quem que você gostaria de trazer no Gimito pra conversar? Resposta séria ou vamos abrir? Vamos fazer as duas, Pode ser as duas. Vamos fazer as duas. Uma pessoa que seria legal pra conversar, Santos Dumont. Não, mas brincadeira. Vamos lá. Cara, uma pessoa agora que seria interessante pra trazer o pessoal que cuida de campanha de político quando eles perdem, assim, de forma meio humilhante. Cara, eu sempre tive curiosidade pra saber como é que a galera faz ali pra pegar e tentar subverter ou tentar manter ali a moral, manter o espírito, né, manter a animação. E assim, é um negócio que, agora, especialmente agora, né, com as polarizações e tudo mais, mas é interessante pegar e conhecer esses bastidores. Inclusive, né, uma das melhores programas que eu participei do Gimito foi justamente os programas que falam sobre política, para entender assim aquela parte por trás das campanhas políticas, para ver como é que funciona. Que a gente tem muito dessa questão de ter uma visão muito negativa, ou às vezes uma visão muito preconceituosa de campanha política, e você conversando com os candidatos, você percebe que não, cara, eles são gente como a gente, eles estão tendo também os mesmos problemas que a gente imagina que vai ter, e eles têm umas soluções muito legais, muito interessantes para lidar com os problemas, que dá para botar em prática no dia a dia. Isso daí é algo, sim, sensacional. Vamos lá, então. Bom, isso foi bem legal que o professor comentou, só fazendo uma observação. A gente entrevistou uma moça que é aqui, agora vereadora eleita aqui de São José dos Pinhais. Ela é uma moça bem nova, acho que deve ter, se não me falha a memória, ela tinha comentado que acho que tinha minha idade, acho que era mais nova, ou um ano mais velha, agora não lembro, assim, a idade, mas ela fez a Sabrina dos Pets, e ela fez uma campanha voltada, como ela é Sabrina dos Pets, ela fez uma campanha voltada para os pets. Ela veio aqui, conversou, e você via na conversa que ela era uma pessoa simples, que era uma pessoa que conversava com a gente. Ela teve vários candidatos que eu entrevistei, o professor também ajudou em várias entrevistas, que a gente via assim que, por exemplo, ele tinha aquela postura de falar formal,
A Sabrina não, ela era uma moça simples, você via no falar dela. Foi uma surpresa que ela foi eleita vereadora. Ela trabalhou, claro, muito bem o digital dela. Parabéns, assim, pelo digital, ela conseguiu provavelmente muitos votos, né? E deu para ver que a causa animal, ela é tá também entre umas causas importantes aqui entre os brasileiros, né? E foi muito legal, eu fiquei super feliz, assim, porque ela teve mais voto que muito político que injetou dinheiro, assim, grande. Então foi uma surpresa e foi algo, assim, que me deixou feliz, porque, pô, dos candidatos que eu trouxe para entrevistar aqui, acho que só 2 foram eleitos, né? Um que eu já, assim, suspeitava que seria eleito pela campanha que ele fez, e ela veio, assim, de uma forma tranquila, sem atacar ninguém e tal, e ela foi eleita. Então, tipo assim, foi muito legal conversar, porque você viu que ela era uma moça simples e tal, e ela conseguiu se eleger. Então, assim, claro, eu trouxe pessoas de diferentes partidos sem levantar bandeira política para nenhum. Eu vim aqui, conversei com todos eles, pessoas lá de partido de esquerda e direita, enfim, trouxe todos eles aqui. Eles conversaram, mostraram suas propostas. Aí no finalzinho eu abri a oportunidade para deixar o número. E aí eles foram conversando. E teve alguns que tinham seus projetos muito consolidados, outros conversaram ali também e tal, né? Então você via assim que várias pessoas tinham várias propostas e foi muito legal. Foi a primeira vez que eu peguei um período eleitoral e decidi focar em entrevistar vereadores, assim. Então foi uma experiência bem bacana. Mas agora, partindo pro lado, teve até um rapaz que trouxe isso num podcast, se não me falha a memória, e acho que essa pergunta a gente já tinha feito também no podcast meu, mas eu concordo. Eu acho que a pessoa, assim, mais importante que se eu pudesse trazer pra bater um papo seria Jesus, né? Pô, seria muito legal conversar com Jesus, trocar uma ideia, tal, né? Ver o que ele falaria pra gente. Acho que seria um podcast pra ser um divisor de águas, perguntar muita coisa e tudo mais. Acho que seria muito legal. Mas agora, pegando esse lado, assim, pô, um convidado, cara, que eu... Pô, veio na minha cabeça o Supla. Da hora. Da Papito, né? Trazer, sei lá, o Sérgio Malandro, Bruce Springsteen. Eu tenho muita vontade de aprender inglês justamente para trazer convidado em inglês aqui, mas Bruce Springsteen, amo country americano, pô, show de bola, isso seria muito legal. Estou tentando trazer uns convidados em espanhol para a gente trazer convidados gringos aqui. A gente já fez conexão de mito, a gente trouxe convidados do Canadá, brasileiros que moram no Canadá, em Seattle, nos Estados Unidos. Tava tentando trazer um pessoal lá da Irlanda também, um podcast lá da Irlanda. Então eu traria isso, né? Mas veio na cabeça, não sei porque que veio meio Supla agora na cabeça, assim, sabe? Eu pensei que seria divertido trazer o Supla aqui, imagine. Da hora. Cara, de gente famosa, assim, conhecida nacionalmente, eu acho que hoje uma das pessoas que eu mais queria trazer é muito o pessoal do stand-up mesmo. Ele é o principal deles, assim, Murilo Couto, Léo Lins, eu queria Vi o trazer show muito dele. aqui. Vi o show dele também, sensacional. Muito foda. Cara, eu queria trazer essas pessoas aqui. Mas é porque eu gosto de muita gente de muitas áreas. Então, às vezes, a pessoa é muito grande na área dela só, sabe? Tipo, e essa pessoa eu queria trazer. Por exemplo, tem um cantor que veio aqui na minha cidade recentemente, só que ele veio para palestrar no evento do GameCon. Ele veio para palestrar sobre criatividade, que é o Estevão Queiroga. Ele é um cantor, ele é um cantor cristão, né? Só que ele não canta mais música cristã propriamente, né? Ele canta música. E aí eu mandei mensagem diretamente no Instagram do cara que tava com ele, né? Porque eu sou meio que stalker, né? Que às vezes é até assustador, né? A gente que faz podcast, né? Que a gente fica stalkeando as pessoas para ver quem é o assessor, quem é o amigo, quem é a mãe, quem é a mulher. para poder chegar nessas pessoas e essa pessoa chegar no cara. E aí ele meio que aceitou o convite, mas ele tava na correria do bate-volta, né? Tipo, pra vir pra Rio Branco não é fácil. Pra vir pra Rio Branco tem que vir com horário marcado pra vir, horário marcado pra ir, por conta da malha aérea dos voos mesmo. E aí ele meio que aceitou, mas tinha que colocar mais pra frente e tal. E eu, cara, e aí já te faço uma pergunta em cima disso. É algo que eu preciso trabalhar em mim durante esses 3 anos que eu faço podcast, eu ainda não consegui, tipo, trabalhar direito, que é a questão do deixar quieto, por exemplo. Eu convido a pessoa aceita, mas se ela me falar, me chama daqui a 2 semanas, eu chamo, sem nenhum problema. Mas se ela falar assim, agora não é o momento, e não falar mais nada, tipo, não falar, me chama daqui a 2 semanas, me chama daqui... eu deixo, eu ignoro, eu tiro essa pessoa da minha lista e sigo minha vida, entendeu?
talvez eu devesse trabalhar um pouco mais isso e insistir um pouco mais em pessoas que eu quero realmente trazer. Por exemplo, o Nonato, né, que é o radialista que eu falei que eu queria muito trazer, porque o Nonato, ele faz parte da minha infância, assim. Então, quando ele é um radialista da Rádio Gazeta FM, e eu ouvia muito o Nonato quando eu era criança, então tem aquele cheiro de infância, sabe? E ele, no programa dele da manhã, que ele faz até hoje, então há 20 anos o programa tá no ar, e eu queria muito trazer ele, só que, cara, o Instagram do cara é fechado, então é muito difícil trazer ele. Mas assim, até me perdi no que eu tava falando. Lembrei. Eu mandei mensagem pro Nonato, eu comento nas fotos dele, pra ele poder ver, mas assim, talvez eu devesse insistir um pouco mais, assim, nessas pessoas que eu quero trazer. Pra vocês, como é que funciona essa coisa, tipo, de convidado? Eu quero muito trazer uma pessoa, mas a pessoa não me responde, eu ignoro, ou vocês insistem um pouco mais? Eu sou assim, vamos lá, já teve várias pessoas, inclusive da televisão, de emissora, pra tentar trazer, e eles respondem. É legal que eles respondem, isso me deixa bem feliz. Aí eles colocam uns horários que não dá, tipo, meio-dia, que não dá realmente pra fazer. Que a grande maioria, eu trabalho em restaurante, então amanhã, tipo, 5 da manhã já tenho que estar de pé. Ou eles colocam nos horários, 6 horas da manhã, não vamos colocar tão cedo assim. Por exemplo, esse pessoal, eles têm uns horários um pouco mais atípicos, né? Aí eles ficam, daqui 2 semanas você me manda um WhatsApp que eu tô ocupado. Aí você manda. Aí ele responde, dá uma outra desculpa. Se foi 1, 2 vezes, eu já ignoro. Deixo quieto, tal. Talvez lá na frente, se eu encontrar ele de novo, eu pergunto alguma coisa dele, eu mando alguma coisa, mando uma mensagem. Quando a pessoa vem, vou ver e ter aviso, é um sinal muito forte que ela não tem interesse. Então você risca. Por mais que às vezes você tenha muita vontade de trazer, tipo, pode ser que daqui a pouco você cresça, ela abra os olhos dela e ela venha participar, né? E claro, não tem problema nenhum, a gente aceita, tal. Eu acho que eu tô aberto a entrevistar várias pessoas aqui, né, no podcast, dependendo de ramo, de ideologia, enfim, não tenho nada contra. Tenho nada contra ninguém. Mas assim, tem que, às vezes, quando você quer realmente uma pessoa, você tem que ir atrás, você às vezes tem que tentar no LinkedIn, por exemplo, tem que tentar outra rede. No LinkedIn eu já consegui pessoas boas. Você tem que ir atrás, tem que realmente se embasar para ir atrás. Uma pessoa que eu trouxe foi um pouquinho assim, digamos que ela também se mostrou com vontade de fazer, então foi um pouco mais fácil, foi o Christian Toledo. Né? Mas assim, eu fui conversando com ele e tal, com o tempo ele foi também me dando ali, posso tal dia, beleza. E no dia, ele acho que tinha dado uns atrasos, uns minutinhos, mas ele participou. E ele tava no carro, acho que tava na época, eu lembro que eu escutei, acho que ele tinha uma hora que ele tava dentro do carro, dava pra ver, assim, que acho que ele tinha colocado o celular no painel, tava conversando com a gente enquanto dirigia, então vê que ele tava, tipo, ocupado, mas ele não largou o compromisso, ele foi lá e gravou com a gente. Então isso foi muito legal, eu mandei o link, aí ele me passou o contato de uma jornalista também da RPC que eu queria trazer. Então, tipo assim, ele foi super bacana comigo, então assim... e ele era uma pessoa que na televisão, às vezes, eu, quando eu era mais novo, assim, eu via e falava, caraca, eu nunca ia pensar pela minha cabeça que ia conversar com ele. Então, quando você quer realmente alguém, a pessoa te mandou chamada com você, mas chama daqui 2 semanas. Se 1, 2, 3 vezes ela vê que ela tá ainda, dissipando, fugindo, aí deixa quieto, espera, que algum tempo tenta de novo, e assim vai indo. Mas não perca fé na pessoa. Se você quer realmente trazer, uma hora vai acontecer. Só tem que ter, tipo, paciência realmente pra que aconteça. Quando a pessoa demonstra interesse é muito bom, cara. Eu tô com a jornalista que ela já teve aqui, ela no episódio 20, se eu não me engano, não, 19. Lá atrás, lá em 2018 ela participou, 2019, perdão. Lá em 2019 ela participou, que é a Thalita Muniz, é uma jornalista do G1. Ela não faz mais parte do G1, ela é uma jornalista muito boa. E aí mandei mensagem pra ela também pra ver se ela podia vir amanhã. E aí ela, prontamente, ela já mandou um texto falando que não podia e tal, mas ela é uma pessoa que dá pra ver claramente que ela tá interessada em... Só que ela não tem tempo, né? Assim sim, assim é outra coisa, assim a gente dá um jeito, né? Por exemplo, eu já gravei com o João Carçanho, ele mora em Hong Kong, então as 2 vezes que eu gravei com o João, eu tive que gravar de madrugada, pra ele poder participar lá no horário dele, então ele teve que sacrificar o horário de almoço dele lá, e eu tive que sacrificar meu sono aqui, que geralmente o horário que eu gravo é esse horário aqui, 8 da noite, né? Que é horário do Acre. Tenho que gravar, tipo, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Pra mim não foi nenhum problema, né? Mas
tive que adaptar esse horário aí. Então, assim, é muito bom, porque e o episódio fica perfeito, cara, porque são duas pessoas que realmente querem estar ali. São duas pessoas que realmente querem trocar ideia. Fazer acontecer, né? Fazer acontecer. E eu acho muito legal quando você falou, tipo assim, dessa maturidade que o podcast traz pra gente, de situações, por exemplo, né? Que eu não faço roteiro, né? Eu não tenho como me sair quando o convidado é travado. Mas por fazer tanto isso aqui, eu já tenho algumas linhas, tipo, eu já tenho alguns mecanismos, por exemplo, de comunicação para me sair quando o convidado é muito travado. Então eu pego a última coisa que ele falou e volto para ele de volta. Então eu pego algo que ele falou lá atrás, que ele deixou na entrelinha e me aprofundo mais para ver se ele aprofunda no que ele estava falando. Evito fazer perguntas de sim ou não, para ver se ele desenvolve. Para você, o Henrique, que trabalha com roteiro e tudo mais, inclusive eu ouvi você falar que usa roteiro para não usar, inclusive, né? Cria roteiro para não usar, inclusive. Exato. Como é que é para você isso? A grande maioria dos episódios eu não faço roteiro. Também eu sou igual você, venho sem pauta, mas eu estudo o convidado. Importante. Assim, a não ser que, por exemplo, o convidado é um influenciador. Eu vou lá, vejo o perfil do influenciador, vejo alguns vídeos para mim ter uma noção do quem é a pessoa. Eu não queria usar eles como exemplo, mas eu vou usar. Pega lá o pessoal do Podpah. Desculpa. Eu não vou usar, mas já usando. Não dá. Cara, me desculpa. Eu sou apaixonado por Fórmula 1. Mas o que eles fizeram com o Verstappen não dá, cara. O cara perguntar pra um cara que é tricampeão mundial se o cara, quando ele entra pra competir, gente. É tipo assim, não. Você tinha que falar, cara, como é que foi lá em 2021 com o Hamilton? Como é que foi? Cara, perguntasse alguma coisa, pegasse assim, o Fórmula 1, visse os títulos, visse a história do cara. Como é que foi? Né, Henrique, de trocar a oportunidade ideia com os caras, que queria. Tiveram, né? Os caras tiveram uma oportunidade de trocar com nada mais, nada menos que Max Verstappen. Aí, tipo assim, o maluco pega o bate-papo e simplesmente troca uma ideia de mano com o cara. O Verstappen ficou assim, olhando pra ele, mas o cara tá perguntando se eu gosto de vencer, se eu sou tricampeão mundial de Fórmula 1. Então, tipo assim, tem que ter um preparo, se pode ser em roteiro, com certeza. Mas, por exemplo, vamos pegar um tema aqui, professor, vamos falar sobre Israel, a guerra de Israel, a guerra da Ucrânia. É muito difícil eu falar que eu vou sem roteiro. Aí esses eu gosto de ter um roteiro, porque aí você tem que ter uma noção do que você vai perguntar, você tem que entender que, por exemplo, Israel tem um atrito muito grande, divide opiniões, política divide opiniões, então você tem que ter uma noção do que você vai perguntar. Eu já tive questões de convidado que se mostrou polarizado por um dos dois lados, também é importante pela integridade do podcast e também pela integridade, você ser neutro, com certeza. Você ouvir, você tentar ser o máximo, você não demonstrar. Claro que dependendo da situação, você não vai falar num podcast de Israel que você é a favor do Hamas. Em nenhum momento. Porque você sabe que é um grupo terrorista que mata pessoas. Acho que qualquer pessoa com 2 neurônios sabe disso. Então, você tem que usar o bom senso. Mas você tem que também ter noção de que, às vezes, você vai tocar embaixo em algumas situações em que por exemplo, eu já vi pessoas terem opiniões a favor, por exemplo, de algumas coisas da Rússia, outras não. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque dependendo da situação que você fala e você expressa sua opinião, você vai ser atacado por um dos dois lados. Isso é terrível, porque aí entra a cultura de cancelamento, aí pro cara que não tem nenhum aumento público, já finca, né? Sim. E eles gostam de recortar partes que esse pessoal caça, parece coisa, problema na internet, né? Tem muito disso, assim, sabe? Tipo, vocês têm que pesquisar bem o teu convidado, você vai falar de um tema polêmico, estudar bem esse tema, faz um roteirinho de perguntas, segue o teu script, e esse roteiro de perguntas, não tô dizendo assim que eu vou, pergunta número 1, não. Às vezes eu faço uma pergunta, você já respondeu 2, 3 perguntas no mesmo tópico. Sim. Aí você já pega, você já respondeu, continua seguindo normalmente, mas você faz, ou se surgir uma pergunta no meio do caminho, você pergunta também, mas você tem ali uma válvula, um escape, se você precisar. Digo isso, sabe? O professor André também me ajuda muito com os roteiros, né, professor? Eu ajudo em algumas questões, assim, mas como é dito ali, são coisas que, assim, às vezes você já tem ali aquelas perguntas que todo mundo tem curiosidade. Daí você já coloca ali, já vai colocando, daí você pesca ali, às vezes, alguma coisa interessante, vai fazer uma pesquisa sobre o convidado. Mas teve essa notícia aqui que,
pode ser que ele queira comentar algo mais, pode ser que tenha sido algo de uma outra maneira. Trazer um ponto legal. Puxa, um convidado que só fala do que passou mal na vida dele, os problemas da vida dele, que ele superou. Cara, não seria legal também ele falar um pouquinho sobre o lado positivo da vida dele? Dar essa outra visão? A pessoa que só teve sucesso. Não é legal ver se também ela não vai ter uma história de fracasso ali pra dar uma quebrada? Então, assim, é uma coisa básica para manter ali um fluxo de ideias, manter um fluxo de coisas sendo comentadas. Eu gravei um episódio especificamente falando só do Podpah nessa época mais recente, quando estourou aquele caso lá do Wagner Moura, né, e tal, que recortaram aquela parte lá e tudo mais. Eu até fui justo com eles, né, que eu coloquei lá no meu comentário, que muitas coisas é um corte fora de contexto, porque eu tenho 2 programas dentro do meu podcast, né, o Plataforma, que é esse que vocês estão participando agora, que é de bate-papo, e o Teólogo de Quinta, que é um monólogo, onde eu gravo sozinho, dando opiniões, sempre comentando alguma coisa da semana. A plataforma sempre é gravada de um mês para o outro, né? Que é o tempo que eu tenho para editar, fazer os cortes. Inclusive, corte é uma coisa que eu sou muito criterioso, porque eu não gosto de fake news, eu não gosto de clickbait. Então, é muito fidedigno os meus cortes. Então, na thumb do corte, tem sempre algo que o cara realmente falou. Diferente de muitos cortes por aí que a gente tem lá fui pra NASA, sei lá, fui pro Alasca, e aí a pessoa não falou que foi pro Alasca em momento algum, entendeu? Só que eu chamo a atenção, né? E nos meus cortes eu sempre sou criterioso para colocar na thumb, tipo, o que mais chama atenção não é nem o título, né? É a thumb, né? Que é o que fica mais visual lá pro YouTube e pro Instagram também, uma frase que o cara realmente falou no corte. Então, quando a pessoa for clicar para ouvir, em algum momento aquela frase, aquele texto que tá lá vai ser reproduzido pelo convidado. Então, eu sempre me preocupo muito com isso, porque eu não acho legal a audiência pela audiência. Eu acho legal a audiência pelo fruto, pelo conteúdo em si. Então eu até falei e coloquei um pouco na culpa nisso no público também. Eu comentei, né, sobre essa questão do Podpah, porque o público meio que alimentou isso nos podcasts. Foi o que eu falei lá no início, né, sobre, primeiramente, achar que convidado de podcast tem que necessariamente ser famoso, achar que podcast, o Rogério Skylab falou, né, sobre a questão de ser algo jornalístico, e eu concordo plenamente com ele, cara. Eu não sou jornalista, o Henrique não é jornalista, a gente não é formado em comunicação, mas a gente sabe que essa porra aqui é jornalística. Não precisa ter um diploma de jornalismo para entender que a partir do momento que você se compromete em trocar ideia com alguém e isso vira um produto, porque você está colocando isso numa plataforma de áudio que vai para muita gente ouvir e que essas opiniões elas deixaram de ser privadas e passaram a ser públicas, isso vira algo jornalístico, isso vira um conteúdo jornalístico. Por mais que você não queira, por mais que você tente fugir disso. Então eu tenho essa responsabilidade. Eu entendo que isso precisa ser filtrado, mas aí eu peguei e nas minhas observações eu coloquei um pouco disso na culpa no público mesmo, o público que gosta de consumir, famoso por famoso, né, viu lá, plataforma hoje com o Igão e Mítico do Podpah, vou clicar, e aí você clica e é uma merda, óbvio que é uma merda, porque o cara ficou o tempo todo tentando falar, ter uma conversa plenamente, tipo assim, puramente fluente, mas não fluiu, porque você em momento algum se mostrou, né, interessado pelo que o cara tinha a dizer. Então, eu acho que estudar o convidado é o mínimo do mínimo. Assim, eu sempre gosto de dizer que só chega no meu podcast quem eu realmente quero que venha. Não vai vir ninguém no meu podcast que eu não esteja interessado em trocar ideia, que eu não esteja interessado em saber. Eu vou trazer o Henrique porque ele tem 800 milhões de seguidores. Não me interessa. Eu só traria o Henrique de 800 milhões de seguidores se ele é alguém que eu tenho curiosidade em trazer. Sim. Não sendo essa pessoa, e aí, cara, isso é uma camada, né, são camadas, isso é uma camada do problema, e aí vai só afunilando, e hoje em dia, tem pessoas que pagam pra ir em videocast, pra ir em podcast, né, tem pessoas que pagam. Eu conheço um que faz isso, eu confesso que eu não tinha visto, não tinha noção disso, esse tempo atrás eu vi ele cobrava um valor para participar do videocast dele, eu fiquei, caramba, ele cobra dos convidados pra ir. Eu fiquei tipo, meu Deus, gente. Eu já achei assim, né? Eu acho bizarro cobrar pra ir no podcast. Porque eu também parto desse mesmo princípio que você falou. Eu vou trocar ideia com quem eu acho que eu devo trocar ideia. Eu não vou chegar aqui a dar 100 pila aí. Não, em nenhum momento. Eu penso, claro, em dar uma forma, por exemplo, de monetizar
A gente já teve um patrocinador, a gente já ganhou dinheiro com o Gimito, claro que não é aquela coisa assim, mas eu penso mais pra frente, eu olhei essa questão, por exemplo, de e-books, eu acho interessante pro Gimito, que poderia ter para agregar, patrocinador, camisa, o Nerdcast trabalha muito isso, a parte das vestimentas, eu acho super criativo, tipo, fazer uma camisa e tal, e criar uma lojinha virtual. Ajuda a divulgar também, né? E ajuda o projeto a crescer também, e por exemplo, ao sonho, e você conquistar o sonho. Tem gente que faz projeto no Catarse, tem gente que faz grupo de membros, que acho que esse é um dos mais cotados, né? Legal, tipo, faz um conteúdo privado. Agora, a partir do momento em que você cobra para convidado em podcast, eu já acho que não sei, eu não acho legal, na minha opinião. Nada contra quem faz aí, né? Exato. Eu não sei se vocês chegaram. Eu tô falando muito disso porque tu entrou no assunto Podpah, e eu lembrei que tem uma parte do Flow, né, que alguém pergunta pro Igor sobre, o Igor 3K, né, sobre a comparação com o Podpah, e ele dá uma resposta que eu achei muito da hora, que eu não achei que ele foi desrespeitoso, eu não achei que ele estava alfinetando também, eu senti sinceridade no que ele falou, que ele disse que o que o Podpah estava fazendo nem era mais o que o Flow estava fazendo, eles fazem coisas diferentes. Sim. E eu concordo plenamente, cara, com eles, plenamente, o Flow continua com a mesma linha desde o começo. Se você não gostar do Flow hoje, é pelo mesmo motivo que você não gostava antes. Porque eles seguem a mesma linha, embora o mundo mudou, né? Então muita coisa mudou. Acho que até com a saída do Monark eles mudaram muito. Mas eles continuam, né? Pra melhor. Eles continuam na mesma linha, assim, tipo, de querer ouvir o convidado, interessado no convidado, interessado no deixando o convidado falar, não podando o convidado, embora o Igor muitas vezes goste do convidado. Eu também tenho esse senso crítico, tem episódios com convidados aqui, são poucos, tá? Não são muitos, eu acho que dá pra contar numa mão. Assim, convidados que eu discordei com ele de forma respeitosa, né? Mas eu discordei porque ele estava falando algo que eu discordava e eu discordei até para dar oportunidade, para levantar a bola para o convidado aparecer. E tudo bem discordar, né? Tá tudo dentro do campo das ideias. Mas isso que não só o Podpah, mas muitos podcasts fazem outro dia, que eu não consigo nem assistir, velho, para ser bem sincero. Eu já não gosto muito de videocast, né? O único videocast que eu acompanho ainda, volta e meia, é o Inteligência Limitada mesmo. E o Felipe Solari, quando ele fazia o dele, né? O Sistema Solar, que para mim era o videocast mais diferente de todos. O Sistema Solar é incrível. Inclusive, eu quero fazer algo futuramente no meu, quando eu tiver mais sem um vídeo, né? Porque eu não gosto de vídeo. Sem o vídeo, só na questão do áudio, mas eu quero fazer que nem o Solar e, tipo, trazer o convidado presencialmente, óbvio, quando o convidado for de Rio Branco, né? Não tem como trazer esse cara daqui. E deixar uma folhinha de papel pra ele escrever o que ele quiser, enfim, eu achei muito, muito foda. Mas é muito que isso, eu acho que nós somos podcasts menores, né, que não temos oportunidades que os caras têm, a gente consegue ter essa sensibilidade, né? E aí você vê esse contraste, né? Pô, o cara vive disso, a renda dele é do podcast, o cara ainda não se dá o trabalho de fazer o mínimo, né? E a gente, né, o Henrique que tem que acordar amanhã cedo e eu também, a gente ainda se dá o trabalho de olhar. E assim, eu não faço... Eu acho que você, Henrique, faz um trabalho até melhor do que o meu, porque eu não sou muito de estudar a vida da pessoa, mas caramba, eu ouvi o Gimito. Tipo assim, o mínimo possível, né? Eu vi o seu Instagram, entendeu? Na verdade, eu stalkeei o seu Instagram. Então, assim, o mínimo possível para conversar com você, eu tenho, né? Assim, quando eu trouxe o Neto Pessoa joga no Novo Horizontino, né? Inclusive vai subir, se Deus quiser, para Série A, ele é acreano. Quando eu trouxe o Neto Pessoa, eu coloquei aqui o link aqui da carreira dele todinha, né? Dos gols que ele fez, os jogos que ele fez, eu fui traçando a linha do tempo da vida dele, da cara dele, e ele foi falando. Por quê? Porque, cara, eu acho que é o mínimo do mínimo, né? Eu concordo com você, eu acho que quando você chega num nível como tá o Podpah, e realmente, o Flow ele tá com uma pegada de tentar se tornar na minha opinião, tentar se tornar um canal de televisão. Sim, ele tem programa, ele tem estrutura pra isso já. Ele é o maior podcast do Brasil, só que o que tá com a Village People é o Podpah. O Flow, ele não é um podcast que por exemplo, os famosos muito, tipo, esses famosos da Globo gostam de ir por conta de tudo que aconteceu, do Monark e tudo mais. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. O Podpah, ele tem uma forma bem, assim, tipo, eles vão colocar os dois pra bater um papo. Só que muitas vezes eles esquecem que, por exemplo, vai receber o Max Verstappen lá, que a gente viu agora por último. Que eles precisam dar uma olhada, assistir algumas corridas do cara, pra pelo menos entrevistar o cara, entender um pouquinho de Fórmula 1, entende?
pra quem gosta de Fórmula 1, aquela entrevista foi péssima, foi horrível, né? Esse tempo atrás que entrevistaram, acho que foi, não sei se foi um lutador, que eles também não sabiam nada, os artistas de Hollywood. Então não é chegar lá, mano, e aí, mano, eu não sei o que, blá. Não é você chegar dessa forma, você pode continuar levando as gírias, mas você tem que ter um conhecimento básico do convidado que você está entrevistando. Uhum. E aí eu vejo dessa forma. Já o Igor, ele é fluente em inglês, ele expandiu o Flow para um comércio gigantesco, tem o Flow Games, Flow Sports, Flow News, tem as meninas do Vênus Podcast, tem o podcast do Sérgio dos Foguete, que agora me fugiu o nome, tem o de música, Ciência Sem Fim, tem outros podcasts, então, ou seja, ele tem uma gama gigantesca de podcasts. O Podpah também tem lá o Defante, aquele negócio de culinária, que também é pra fazer ali, não digo que é bem um podcast, aquilo ali, mas acho que é mais pra... Ali é programa mesmo, né? Ali é programa, aquilo ali não é podcast, na minha opinião, é um programa lá de culinária que eles fazem zoando, mas o Podpah realmente, ele tá com outro estilo, ele tá com outra pegada. O Flow, acho que ele deu um passo a mais. E é interessante você ver porque o Flow, caiu, ele poderia ter muito bem falido, né? Quebrado, parado de xixi, por conta de uma fala do Monark. Então veja, uma fala do Monark, o Monark também é uma figura que discordo, é uma figura que eu gosto. Eu gosto do Monark, acho que ele é um cara inteligente, mas eu só acho que ele como realmente ele falou uma frase infeliz, acho que pegaram um pouco pesado com ele, acho que pegaram sim, acho que poderia, não era até destruir tudo aqui, porque assim, se for pegar tudo que todo mundo fala e jogar na parede, fazer tudo que todo mundo fez durante a vida e fazer uma ficha limpa, todo mundo vai ter seus erros, vai ter seus momentos. Só que o Monark, ele foi pro podcast dele solo, e aí ele quis comprar muita briga com o governo. E aí ele quis bater de frente, aí caiu as contas, aí ele teve que se mudar para os Estados Unidos. Aí nesses Estados Unidos ele começou a trazer umas pessoas de qualidade meio duvidosa, que vocês devem se lembrar de entrevista, que acho que ele falou de sexo com animal, algumas coisas assim, uns caras que não sei da onde que ele tirava. E aí o Monark, ele foi se perdendo nesse conteúdo dele. E hoje eu não sei nem se ele tá fazendo podcast, pra ser bem sincero. Eu não sei se ele tá como é que ele tá nos Estados Unidos. Mas ele realmente, ele deu um passo na carreira dele, assim, que pra um ponto, assim, que ele vai ficar ali isolado na dele, né? Ele vai continuar fazendo as coisas dele, mas, né, teve que ficar nos Estados Unidos agora por conta disso, né? Ele se perdeu no personagem dele. Exato, exatamente. Eu também não consigo olhar pro Monark como esse vilão todo que o pessoal plantou dele, não. Eu não acho que ele seja essa pessoa. Ele tem opiniões muito, né, contundentes. Eu acho que todo mundo que tem opinião contundente está sujeito a isso, né? É mais fácil você ser neutro e ficar neutro para sempre. E eu não vejo problema nenhum nisso, porque eu sou esse tipo de pessoa. Embora eu tenha minhas opiniões, mas eu sou uma pessoa bastante neutra em muita coisa. Inclusive, isso é o que me permite trazer pessoas tão diferentes no meu podcast, né? Porque se eu fosse uma pessoa mais fechada, eu jamais traria alguém da Ubanda aqui no meu podcast, eu jamais traria alguém que fosse ateu, por exemplo, no meu podcast, eu jamais traria alguém que fosse vegano, por exemplo, porque eu não sou, mas por eu ser uma pessoa bastante aberta a ouvir muita coisa, a conhecer muita gente, no meu podcast já teve pessoas, tipo, que você imaginar, assim, tipo, de muitas vertentes, né? Dou prioridade muito pro pessoal da minha cidade, para quem é de Rio Branco, para quem é do Acre, dou muita prioridade para eles, mas às vezes tem muito mais convidados de fora do Acre, né, do que mesmo do Acre. Inclusive, eu estava num projeto em 2021, que eu ainda não terminei esse projeto, porque faltam alguns estados, de trazer pessoas de todos os estados do Brasil, né? Eu já consegui trazer de 85% deles, né? Faltam ainda, tipo, por incrível que pareça, falta Amazonas, pertinho. Já trouxe gente de Rondônia, já trouxe gente do Pará, já trouxe gente do Amapá, já trouxe gente da Bahia. Eu tenho uma convidada bem brava pra te chamar aí, que é pra você... Pô, por favor, cara, por favor. Inclusive torce pro São Paulo. Olha, inclusive foi muito bom você ter falado que ela torce pro São Paulo, é uma querida... Ela já participou, acho que 2 vezes do podcast. Ela é bem bravinha, mas ela é gente boa pra caramba. Que é a Carliane. Ela é bem engraçada. Pois eu tô com a lista aqui, ó. Falta gente do Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins. Faltam esses estados aqui para trazer. E a minha ideia é trazer pessoas que nasceram nesse estado e têm algum contato com esse estado ainda. Ou seja, que estão lá, poder contar então acho que se ela topar, ou depois você me cobre que eu te passo o Instagram dela, eu aviso ela qualquer coisa. Ela acho que tá em Goiânia,
mas ela é apaixonada, inclusive, ela torce pro São Paulo e pro... Como é que é o nome do time? Ela torce pro Manaus Futebol Clube. E Manaus Futebol Clube. Ela torce tudo. Inclusive, o Manaus, ela me tirou o maior sarro que o Manaus eliminou o Coxa na Copa do Brasil de 2020. Foi na Copa do Brasil, foi. Exato. Nossa, disse que foi um dos maiores feitos desse clube, que é um clube novo. É um clube bem novo de futebol. Nessa época o Manaus estava bem. Sim. Não sei como é que tá hoje. Ele subiu pra Série... deu uma caidinha depois, né? Eu acho que até por conta do Amazonas, né? Que eu acho que os estados do norte, eu acho que não suportam, assim, tirando o Pará, obviamente, né? Que é Remy e Paysandu incomparável ali. Então, tirando o Pará, que já tem Remy e Paysandu, é difícil os estados do norte manterem dois times, assim, no mesmo nível, sabe? É sempre um destaque e o outro chegando ali, mas dois times, porque geralmente esses times eles têm apoio político, né? Apoio ou de um empresário que tem muito dinheiro, que bota dinheiro, ou é apoio político. Então, às vezes, o governo não quer investir em dois times, por exemplo. Eu falo em Rio Branco mesmo, cara. O maior time de Rio Branco é o Rio Branco Futebol Clube, e me dá uma dor no coração falar isso, porque eu sou atleticano, eu sou Atlético Acreano, que é o maior rival, mas e o Rio Branco, inclusive, lançou até uma campanha agora das camisas novas, que na campanha, na logo tinha sem patrocínio o nome na camisa, né? E parece que deu alguma polêmica, algum burburinho, eles colocaram o Acre existe. Tipo, os torcedores falaram alguma coisa, tipo, e tem torcedor bem fiel, tá? Inclusive, o time no início do ano, é até engraçado contar essa história, o time no início do ano fez 3 amistosos preparativos e não ganhou nenhum, empatou 2, parece. E aí os torcedores foram lá pichar. O time perdeu amistoso. O Coritiba jogou, não jogou contra o Maitá. Né? Contra o Maitá, o Coritiba jogou Maitá e ganhou. Interior. Maitá do interior. Ele jogou e ganhou contra o Maitá de 3-0. Isso eu lembro, não faz muito tempo. Que foi também um ano ano passado foi um ano bem difícil pro Coritiba. Esse ano também foi, ano passado foi horrível. Ano passado deu toda a polêmica com o Manga lá e tal, por conta do doping. E agora, depois de um tempo que ele foi voltar, então realmente foi bem complicado. A situação do Coritiba, tem que ver o que vai dar ano que vem, né? Esse ano realmente já não vai voltar pra Série A. Mas é isso, Henrique e André, cara, muito obrigado por vocês terem colado aqui, fico muito feliz em vocês terem disponibilizado um tempo de vocês. Eu gosto sempre de falar que o meu agradecimento ao convidado, ele começa quando ele topa, né, o convite. Então, desde que o convidado aceita o convite até o momento que a gente grava e vai pro ar, é um grande processo e eu fiquei muito feliz em você ter aceitado. Fiquei muito feliz também em saber que eu te conheci logo quando o podcast fez 4 anos, né? Então, vida longa aos Gemitos. Espero que vocês continuem aí com mais conteúdos. Vocês ganharam um novo ouvinte aqui. E o final do programa eu sempre gosto de brincar que é o lugar de fala do convidado, né? Nesse caso, dos convidados, que é o lugar onde o convidado pode falar o que quiser, falar alguma coisa que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro que não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, como todo bate-papo, a conversa vai para onde tem que ir. E mais uma vez, obrigado e fiquem à vontade. Olha, eu gostaria de agradecer em nome do podcast de Mito, né? Acho que foi uma entrevista muito legal. A gente não costuma receber esse tipo de convite com muita frequência, então pra nós ainda tipo assim, é legal quando a gente participa, a gente se sente famoso. Então é legal, sabe? É legal saber que a gente tá sendo reconhecido. E o teu podcast também é muito legal. Vejo que você também é assim como eu, você é uma pessoa apaixonada por esse tipo de conteúdo, então também vida longa ao seu podcast, não desista, e que nem você falou, é por amor, cara, não é por dinheiro, é por amor, e que nem eu falo, a gente tem que continuar sempre evoluindo. Então quero agradecer também a participação, convite pelo Henrique, convite pelo Jonathan, agradecer muito, se você virou um ouvinte do Gemito, agora saiba que já tem mais um ouvinte também aí, para aproveitar a plataforma. É isso, muito obrigado aí por abrir essa oportunidade pra gente se apresentar, para espalhar mais aí a palavra do Gemito, e vamos em frente. Vida longa sempre para todos nós. Com certeza. Lembrando, né, pessoal, para quem não conhece, Gemito aí pode pesquisar no YouTube, no Spotify, no próprio Google mesmo, se colocar Gemito já vai aparecer a gente, graças a Deus. Eu meio que virei o dono dessa palavra agora. Antigamente não aparecia a gente, mas agora a gente jogar no Google já aparece. Então tá bem fácil de achar G-M-I-T-O, né? Gemito. Então é só digitar lá, a gente aparece.
E obrigado mais uma vez, de coração mesmo. Você está convidado para participar também do Gimito. Aí, no caso, eu vou ser o host do programa também para participar nesse nosso podcast, né? E provavelmente eu vou convidar novamente o professor André também para me ajudar no bate-papo. Vai ser uma honra. Exato. Vai ser uma honra. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, obrigado.